Nosso tema de hoje é a cultura afro-brasileira em sua conexão com o empreendedorismo. Ou seja, como estimular os negros brasileiros a utilizarem suas habilidades no campo dos negócios, que muitos consideram complicado e até inacessível. Tudo isso associado à militância no movimento negro e particularmente no das mulheres negras. A importância do coletivo é falar dessa pluralidade, dessa possibilidade de criação colaborativa e uma forma de pensar essa nova moda que tem essa cara brasileira, né? De construir esse produto afetivo e com identidade étnica e fazer essa relação da importância dessa moda brasileira que se constrói a partir das suas matrizes étnicas, africanas e indígenas. Todos os afrocriadores são gênios em criações, com peças maravilhosas, exclusivas, e com certeza esse grupo veio para fazer um diferencial, não só aqui na cidade do Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. Então é uma marca que veio para agregar valores, exclusividade, força, união, prosperidade e para servir de exemplos para muito. E o Afrocriadores, para mim, de suma importância, porque veio agregar não só como o mundo da moda, como as marcas que estão mais antigas, como a Baobá, desde as marcas que estão começando. E aonde nós podemos estar um aprendendo com o outro, tanto quem está mais velho e mais novo, e a forma da compra coletiva. A coletividade está sendo muito boa para a gente. E uma coisa que está sendo essencial, não só em aprender, como fazer as coisas colaborativas. Com certeza, unidos, nós somos muito mais fortes. Nossa convidada de hoje tem ampla experiência no mundo do afroempreendedorismo. Administradora de empresas e produtora cultural, é presidente de honra da Rede Brasil Afroempreendedor, diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Oswaldo dos Santos Neves, gestora do Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-Brasileiras, Prêmio Afro, e cofundadora da Casa das Pretas. Militante do movimento negro, consultora da União Africana para a Cultura e Desenvolvimento Econômico da Diáspora, é conselheira do Círculo Olímpio Marques, do Conselho dos Direitos do Negro do Estado e do município do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com Ruth Pinheiro. Ruth, é um grande prazer receber você aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Você tem feito um trabalho notável na área do afroempreendedorismo. Como é que isso começou? Em 1988, durante as comemorações do centenário da abolição, nós fomos a Brasília para as comemorações e lá foi oferecido para nós um coquetel pela Embaixada da Nigéria, onde o grande convidado era o Prêmio Nobel de Literatura Olá Soyinka, e nós nos encontramos numa forma com muita alegria, estávamos muito esperançosos. Foi o decreto de fundação, o decreto de instalação da Fundação Cultural Palmares, enfim, um ambiente de esperança, de alegria, embalados pela Constituinte, a nossa Constituição. Então, nós nos reunimos e decidimos que, quando voltássemos à turma aqui do Rio de Janeiro, nós não íamos parar de nos encontrar. Toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, Taberna da Glória, estávamos lá. Todos trabalhávamos em grandes empresas, ou alguns militantes, tinha de todas as profissões, médico, advogado, engenheiro, produtor cultural, enfim. E dali saiu a ideia de ir ajudar uma instituição do movimento, colocar aquilo que a gente aprendeu nas grandes empresas a serviço do movimento negro. E aí fomos ao IPCN, oferecer os trabalhos, não fomos bem recebidos e houve a ideia de fundar uma instituição. Essa instituição chama-se, ainda existe, Instituto Palmares de Direitos Humanos. Lá nós nos reunimos para fazer a fundação dessa instituição em 1989, e uma das pessoas que nos inspirou com a questão do afroempreendedorismo foi o Jorge Aparecido Monteiro. Jorge Aparecido, sociólogo,
ele estava fazendo uma pesquisa sobre afroempreendedores no estado do Rio de Janeiro, aquele empreendedor de porta aberta, aquele empreendedor que já tinha já um tempo, né, de negócio e vários tipos de negócios, e foram 9 casos que ele estudou, e ele acabou escrevendo um livro chamado O Empresário Negro. Está aqui o livro do Jorge. E o Jorge Aparecido, então, nos inspirou a fazer um planejamento de iniciar uma proposta chamada SEM, que era um Centro de Estudos e Assessoramento de Empreendedores. Foi instalado lá no Instituto Palmares de Direitos Humanos. E ali, eu como secretária, naquele tempo as mulheres serviam só para secretária, né? Eu comecei a cadastrar os primeiros 300 afroempreendedores aqui do estado do Rio, a maioria na região metropolitana do Rio de Janeiro, e nós fizemos um catálogo, e várias iniciativas foram feitas, jornal, seminários. Nisso, num desses seminários, a gente teve lá a presença da imprensa, a gente teve uma nota no Jornal do Comércio, no Jornal do Brasil, e outras pessoas no Brasil tomaram conhecimento. E João Bosco Borba, que acabou de falecer, tem uma semana que João Bosco se foi, nos deixou pela Covid, muito triste. Ele, então, pediu para que eu, quando fosse alguém a Brasília, para conversar com eles, que ele tinha um grupo lá de afroempreendedores também. Então, dali saiu, depois dessas iniciativas do Instituto Palmares de Direitos Humanos, a gente conheceu o Colimar, o Círculo Olímpio Marques, que é a primeira instituição formal para tratar a questão de afroempreendedorismo. E o Colimar se reunia em escritórios de amigos e tudo, e a gente tinha uma casa, tinha uma sede, chamamos o Colimar para ficar junto, e o Colimar hoje ainda existe, tem sede própria, inclusive uma das poucas instituições que tem sede própria. O Colimar, ele fundou núcleos em outros estados. Então, o SEABRA São Paulo fundou o SEABRA, era centros de assessoramento a empreendedores em São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Rio Grande do Sul. Nós íamos de ônibus, formávamos a instituição, fazíamos estatuto, conversávamos com o pessoal, e nisso formou essa grande parcela no Brasil. E mais tarde nós fundamos a ANSEABRA, Associação Nacional, em Brasília. João Bosco ainda era o presidente da ANSEABRA, Associação Nacional. Essa Associação Nacional, ela veio... Nós íamos aos governos, né? Na época da eleição de 2002, nós fomos a todos os candidatos, né? E o candidato que nos atendeu foi o presidente Lula, né? Que depois foi presidente Lula, que achou muito interessante. Nós falávamos muito sobre o desenvolvimento dos negócios entre Brasil e África, e realmente ele começou a política externa dele através de África, e nos colocou no Conselho Econômico Social. A sua relação com o nosso saudoso Oswaldo Neves teve alguma coisa a ver com todo esse seu envolvimento? Oswaldo foi um engenheiro, como se diz, Oswaldo era advogado e Oswaldo era analista de sistemas. Oswaldo era diretor de alta tecnologia do Proderj, aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu reencontrei, eu já conheci o Oswaldo da Telerj, eu trabalhava na Telerj, conheci ele lá. Ele era um alto funcionário que nos orientava, né, na questão de desenvolvimento, né, das novas tecnologias na época. E eu reencontrei lá no Instituto Palmares, na fundação do Instituto Palmares. Oswaldo foi
na realidade, o mentor intelectual de toda essa engenharia dessas fundações, dessas instituições. Ele trabalhou muito para isso. Ele foi presidente do Colimar durante 8 anos. Durante 8 anos, ele trabalhou incessantemente para a questão do afroempreendedorismo. E a instituição CADOM, o Conselho do CADOM, deu o nome dele como reconhecimento, entendeu? Por tanto trabalho que ele fez nessa Saara. Oswaldo é que fazia os projetos, então é que nos auxiliava. Ele era uma pessoa de uma capacidade incrível, né? Como todos aqueles que estavam lá no IPDH, a fundação do IPDH foi uma época muito próspera, assim, em ideias, em pessoas maravilhosas, né, que constituíram aqui, iniciaram aquela instituição. Eu me lembrei também do Giovanni Harvey. Giovanni a gente conheceu depois, né, quando a gente já estava numa fase, e nós deixamos lá, quer dizer, o que aconteceu? O SEM era um projeto do IPDH, o Colimar era uma instituição, nos convidou para ajudar na constituição do Colimar, nós fomos, e o Giovanni ficou no Instituto Palmares, e lá nós deixamos um projeto, que era incubadora de organizações afro-brasileiras, né? Já estava feito a várias mãos o projeto, e o Giovanni deu andamento àquele projeto, conseguiu aprovar recurso, conseguiu recursos e prestou um grande serviço de capacitação, capacitou muita gente através da incubadora né, de empreendimentos, né? E foi uma pessoa também que trabalhou aqui, trabalhou em Nova Iguaçu, trabalhou para detentos, trabalhou para vários segmentos, né? E acabou sendo uma outra iniciativa, né? Saiu do IPDH e passou a ser uma outra iniciativa. Você falou também do SEABRA e do ANSEABRA. Essas organizações acabaram também estabelecendo ligações com organizações de fora do Brasil, organizações dos Estados Unidos e de outros países? Sim. O SEABRAS, como é que foi fundado? Foi fundado em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul não durou muito tempo, mas Minas ainda existe até hoje, São Paulo. O SEABRAS São Paulo capacitou 20 mil pessoas, 20 mil pessoas para o empreendimento. Uma colaboração incrível. E com o advento da ANSEABRA, Associação Nacional, e toda o entorno da ANSEABRA, o ANSEABRA fundou no Senegal a Casa Brasil. Várias iniciativas enormes de empreendimentos enormes foram feitos, né, através da ANSEABRA. Fundou a Casa Brasil, né? Durou um tempo, depois eles não conseguiram mais, mas era uma casa para levar o Brasil ao Senegal e fazer esse intercâmbio cultural, né? Intercâmbio de negócios também. E a ANSEABRA continua, apesar da rede. Esse projeto da rede Brasil Afroempreendedor é consequência de todo esse trabalho desses anos todos, entendeu? Um somatório ali, tudo vem se somando, né? E nós temos muitos afroempreendedores, né? Não sei se você sabe, mas nós somos a maioria dos empreendedores nacionais. Há 51% dos empreendedores, 52% por aí. E nós movimentamos 1,7 trilhão de reais ano. É muita coisa. É muita coisa. Nós somos uma potência, né? Mas essa potência ela está dispersa. A maioria dos afroempreendedores, apenas desse mundo, desse enorme número de afroempreendedores que vai a 11 milhões e 800 pessoas, a 12 milhões, apenas 2% desses afroempreendedores são empregadores, são aqueles que empregam. O resto são empreendedores individuais, empreendedores familiares, entendeu? Mas é uma grande potência. Então, nós trabalhamos para quê?
para cá, qual é a nossa a rede e todas essas instituições, né, porque elas ainda existem, né, elas estão trabalhando. Nós queremos melhorar a qualidade dos negócios dos afroempreendedores, para que ele possa dar um emprego, para que ele possa crescer, para a nossa comunidade crescer junto. O público em geral gostaria de saber de onde é que veio essa ideia do Prêmio Afro, mas nós vamos deixar isso para o próximo bloco.